tertúlia. É para fazer barulho, chamar a atenção, né? Mas meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 28 de janeiro de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1823, 4 páginas, 41 logias e 12 máximos. O tema, autoparaprocedência cursista. A especialidade é intermissiologia. Definição. A autoparaprocedência cursista é a condição extrafísica anterior da consim intermissivista, enquanto participava do curso intermissivo pré-ressomático, concluído, no qual iniciou a mega reciclagem autoevolutiva, com repercussões proexológicas em toda a atual existência humana. A ortoforma holopensênica intermissiva. A paracognópolis, o campus parapedagógico do automerecimento, o parambiente propício ao apogeu da autoconsciencialidade avançada, o auto-mega currículo evolutivo pessoal, as vantagens inavaliáveis das lembranças pessoais das vivências durante o período da paraprocedência cursista, a fonte da parapreceptoria avançada recebida, a base extrafísica das paraexcursões didáticas, as revalidações humanas exemplares das retrocognições pessoais de verpões intermissivas, parapsíquicas, avançadas, na cotidianidade diuturna e multidimensional. Na remissiologia, nós chamamos atenção para a base extrafísica, o esquadrinhamento paraprocedencial, a intermissão mudancista, a paraprocedência e o reacesso neosináptico. Na frase empática, as vivências recicladoras do período da autoparaprocedência cursista não podem racionalmente serem menosprezadas pela consciência lúcida, intermissivista, proexista e interassistencial. Você desfruta de recordações da autoparaprocedência cursista? Sobre quem e quais parafatos? Eu quero dizer para vocês que na remissiologia, paraforma está sem acento circunflexo, mas o original acho que já tem. E também que tem aqui um erro, ficha intermissiva pessoal na sinonimologia é FIP, está FEP. Foi erro nosso. Agora a pergunta. Em uma traição, a culpa é sempre do traidor ou de ambos? Às vezes é dos dois, ou dos três, ou dos quatro. Aí depende, né? O casal é que sabe. Às vezes, em vez de dois, são quatro, né? Os meus amigos e meu local de trabalho não estão me cumprimentando mais depois que comecei a fazer um blog sobre minhas experiências fora do corpo. Eles são evangélicos e alguns estão em cargo de chefia, mas não existe um chefe direto sobre mim. O que fazer? O urubu serva bem, né? Tem gente que às vezes tem o rabo preso e culpa do cartório. Dentro de serviço é preciso ver, né? Como é que a pessoa tem liberdade. Outro dia comentou a predominância da cor branca e azul no filme Nosso Lar. O branco que o senhor usa, além da orientação profissional, teve também orientação dos seus aparadores? Não, o problema é que isso aí é mais para o meu trabalho de criar um tipo. A cromoterapia funciona? A cromoterapia é tolice, né? Para a maioria das coisas, tudo é um processo de sugestão. Há muita sugestão em matéria de cor. Eu acho isso tudo na base de sugestão, não dou valor para a cromoterapia, não. Agora, você sabe, cromoterapia como sugestão é igual a hipnose. Qualquer coisa, se a pessoa for sugestionável, aquilo funciona. Mas eu acho tolice. Outra, sou cabeleireira, uma cliente trouxe sua mãe para eu cuidar do cabelo dela. Para levantar o astral, pois a mesma tem apresentado quadro de depressão, angústia, ansiedade e insônia. Ela é viúva há mais de 30 anos. Quando chegou, estava muito mal e eu senti uma energia nada muito boa.
e pedi autorização dela para aplicar um arco voltaico e ela consentiu. Durante a aplicação, sentiu meus palmos chakras esquentarem e no término ela disse estar se sentindo melhor. Não senti ressaca energética. Esse calor que senti nas mãos pode ser ectoplasma? Sem dúvida, mexeu no seu processo de manutenção da temperatura, que é o sangue da pessoa, né? Tem disso. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, tem um livro que tem lá na epígrafe, que é Newton Freire Maia, Verdades da Ciência e Outras Verdades. A visão de um cientista. Esse é um dos grandes cientistas do Brasil. Freire Maia, que é. Agora, mesmo aqui a pessoa lendo, vê que tem muita tolice, porque ele é bom dentro daquilo que ele fala, dos processos da ciência, tudo isso. Mas tem muita bobagem também, dentro dos problemas assim mais sérios. Ele fala até das inspirações que ele teve, 3 grandes inspirações no trabalho dele, que é o que equivale a serendipitia, né? Agora, é interessante ver que ele não quer acreditar em nada, não quer ter responsabilidade de nada, tira o corpo de tudo, sabe? Fala que não pode acreditar em nada, toda a verdade. Ele não fala em verdade relativa, mas fala que tudo é quase verdade, etc. tal. E tem umas coisas assim que a gente não está de acordo, não. Mas o homem era muito inteligente, muito vivo, conhecia mesmo os processos de ciência e o modo de fazer pesquisa. Esse livro vale a pena para a pessoa ver os processos de pesquisa em matéria de ciência. Agora, eu quero dizer para vocês, tem aqui o Jornal da Aracê, que o Celso trouxe hoje aí para mim, que está falando do balanço institucional que motiva o voluntariado. Tem uma série aqui, uma dezena de fotos da turma toda. Esse jornal é o de janeiro desse mês. É o balanço institucional de projetos e realizações em 2010, o binômio Reeducação, Retribuição na PROEX, o Serenalta de dezembro de 2010, e o que vai acontecer em janeiro na Aracê, na Agenda Aracê. E o resultado da primeira maratona laboratorial da Aracê. Vale a pena ver, se vocês estão interessados, o jornal está aqui para a gente ver. Agora, eu queria falar para vocês também que eu estou aqui já com os convites que eu vou comparecer lá para o primeiro encontro dos amigos da enciclopédia. Então, eles já me deram um convite para ir no Hotel Bourbon Convention Resort, que é no dia 8 de março de 2011, às 20 horas. De modo que eu estou falando mais uma vez que esse aqui eu vou aparecer lá mesmo, dia 8 de março. Agora, nas nossas coisas aqui, que nós estamos falando aí, hoje, importa considerar aqui algumas coisas que eu toco no assunto e que, às vezes, vale a pena a gente chamar a atenção para o processo. Uma das coisas que tem aqui, por exemplo, esse processo da ortoforma. Ortoforma, no caso, holopensênica, de onde a pessoa veio, o que ela fez. Uma outra coisa é a parapsicoteca. Outra são as centrais extrafísicas de energia, etc., todas elas. A outra é essa palavra que eu uso, que é a paracognópsis, que é o paracampi, quer dizer, todos os campi extrafísicos. Depois a outra, as parasexcursões didáticas, que eu falo aí. Uma outra coisa é o evoluciólogo do grupo evolutivo, que diz respeito à pessoa. Outra é a intermissiologia, que é a ciência que estuda a intermissão. A outra é a extrafisicologia, que é a ciência que estuda a parte extrafísica aqui para nós. Outra é a autopararesidência, que eu falo aí. Onde é que você ficou mais assim domiciliado no período último da sua intermissão? Outra coisa é o megacurrículum pessoal, alto megacurrículo. Outra é o processo das paratecnologias. Outra coisa, que é o que eu vivo falando aqui, que eu considero importante, são as autorretrocognições. E outra é a dupla paraprocedência. A dupla aqui no caso, por exemplo, o do duplista e a duplista.
Então, se eles têm uma dupla para procedência, é a mesma de cada um, isso aí é importante. Só aqui nós temos 13 assuntos que são falados aqui nesse verbete para chamar a atenção do processo. 13 assuntos do ponto de vista extrafísico. Agora, outra coisa que eu queria mostrar para vocês, eu estou aqui com o iPad. Estou começando a estudar os processos para ver se tem alguma coisa que me interessa. Até o momento não achei nada. A única coisa que interessa aqui é ler jornal, principalmente o Globo, o Estadão e o New York Times. E eu estou também procurando ver os livros. Já vi uma série de livros, inclusive o Arthur esteve mexendo aí, tem livro meu aqui no meio e tal. Mas eu não achei nada até o momento de livro que me interessasse. De modo que vão ver com o tempo, qualquer coisa a gente mostra para vocês, se tiver alguma coisa boa. Agora, que é uma brincadeira de criança, né? Ainda mais desse tamanhozinho, com essa coisa toda. Mas é interessante, de qualquer maneira, vamos estudar para ver o que é que tem, que pode melhorar. Agora, é muito fanático com esse processo todo. Dessa turma toda que tem aí, parece que esse aí é o mais fanatizante e o melhor deles, que é maiorzinho. De modo que vamos ver o que vai dar. Se eu ver alguma coisa, eu volto a falar com vocês e mostrar aqui, etc. Tal. Entende? Agora, o Arthur andou mexendo com ele uns 3 dias aí, encheu de coisinha e tal. Agora, eu peguei ele, alguns minutos depois, eu descobri umas coisas com o dedo. Aí a Andréia estava junto e falou assim, seu pai já descobriu o negócio. Realmente, tem um negócio com o dedo. Mas esse eu ainda vou estudar mais para ver o que é. Que é para ampliar, porque eu gosto de tudo grande, né? Mas agora também tem um jeito de você correr mais depressa. Mas tem umas técnicas aí. Eu quero ver depois, porque o Firmato teve me mostrando na casa dele, já faz algum tempo. Eu quero saber se ele sabe esse negócio dos dedos. Não é o dedo comum, não, é outra coisa. Que a gente viu lá, que fonôncia. Então eu quero ver o que é que não funciona nisso. Parece que o Júlio também é bom, né, na questão do iPad. Né? Eu, uma hora, vou conversar para eles me dar umas aulas. Né? Eu sou jejuno, estou conversando, quero ver o que é. Mas eu vejo o seguinte, pelo que eu já mexi em tudo lá, tudo quando é lá, não estou vendo muita coisa. Agora, é bacana você ver, por exemplo, as ICs, você vê o CAEC, você vê a minha casa afogada no meio do verde, tudo aparece aqui, isso é fácil de ver. Então, a minha casa não aparece nada, só tem uma coisa branca lá, assim, ó. Um branco no meio do verde, mais nada. Agora, a gente vê que esse Google deles tem mais ou menos 1 ano, que falta as casas novas aí, sabe? Então, precisa de atualizar, né? Agora, outra coisa, a maioria que tem aí é através da internet. Então, se não põe na internet, não dá para ver como é que é. Então, também isso aí é um pouco limitado. Agora, eu estive olhando os livros sobre accounting, os negócios todos, só tem as bobagens sempre, não tem nada demais. Agora, tem livro meu que estão vendendo 3 por quase $90. 3, parece que é 3 exemplares. E ele é muito mais barato quando é singular. A gente não entende, eu não entendi nada. Falei com o Arthur, eu não estou entendendo nada disso, ele também não entendeu, não. É livro meu, vendido caro, muito caro, pela situação. Mas tem muita coisa baratinha. Inclusive esses livros antigos, tem a opção deles baratinha, esse de accounting, coisa antiga. Mas é que eu não vi nada, tudo eu já conheço. Vamos ver se vai aparecer, né? O dia que aparecer, eu venho aqui, grito, etc. Tal. Pode falar, João. Aqui na página 75, na polinomiologia, você pode falar mais sobre o último polinômio? Código. O código grupal, é código que você falou? O polinômio. O polinômio é arranjo metódico, acesso otimizado, tempo economizado, produtividade aumentada. Esse está tudo lógico. Esse não precisa nem da Adriana falar. Olha só, arranjo metódico, acesso otimizado, tempo economizado, produtividade aumentada. Mais do que isso, e comer uma manga madura depois. Tá certo? Mas isso dentro do tema aqui do verbete? Sim. Como é que o senhor
O arranjo metódico, acesso otimizado. Começa a acessar suas memórias aí, ver o que você faz. Mas o que é o arranjo metódico nisso? Arranjo metódico, você arranjar tudo para fazer a confluência da abordagem que você quer fazer. A metodologia científica. Arranjo metódico. Você pode aplicar isso em qualquer coisa. Tem muita coisa por aí. Valdo, sim. Do ponto de vista da parageografia, os cursos intermissivos estão dentro de alguma central extrafísica ou são locais diferentes? Não, curso intermissivo, eles englobam tudo que tem da Helbex. Você não pode dizer que seja só no lugar, não. Está por todo lado. Não é um local fixo. É Helbex. Eles mudam os campi, entende? Vão para um lugar, vão para outro. Cada um faz o que pode. Agora, há uma orientação muito forte nisso aí. Eles estudaram muito essas coisas. O curso é terrível pelo seguinte, extrafisicamente, numa Comunex avançada, ninguém pensa errado lá dentro. Tem que pensar acertado de acordo com o holopensene. Então, isso é um senhor problema. Eu hoje queria chamar a atenção aqui para uma amiga nossa que está fazendo aniversário hoje. Sabe, ela está aqui, tem me ajudado muito. Junto com ela tem um amigo meu que não está aqui, que é o Juarez de Freitas. A pessoa que eu estou falando é aquela ali, aquela morena ali, ó, morena cheia de vida, chamada Nara. É você e o Juarez que faz aniversário hoje, não é isso? Foi isso. Então o processo está certo. Dia 28 de janeiro. É isso, coisa séria. Professor Valdo, aqui deixa eu voltar aqui na sinonimologia, o item 4, ficha intermissiva pessoal admitida. Essa FIP é a mesma coisa que a FEP? É sinônimo? Não, qual que é a diferença? aí é FIP, eu falei que tem que colocar um I, está errado. Sim, tá é FIP. errado. Mas FIP. é a mesma coisa Mas que é a a ficha FEP? intermissiva pessoal da pessoa. Vamos dizer, aquela de lá equivale à nossa de lá. Mas aqui a nossa é outra coisa, né? Já tem a vida nossa no meio da ficha. A FEP. É outra coisa, a FEP é outra. Seria a FEP. Ah, tá. Entendi. E a outra dúvida é A sua, tanto uma quanto a outra, é muito rica. Aí na página 75, na trinomiologia, esse segundo trinômio, trinômio autolúcido, auto para procedência, dupla para procedência, grupo para procedência. Aqui nós estamos chamando a atenção para a procedência, que às vezes, você, por exemplo, saiu só de uma procedência, mas vai olhar, às vezes ele também saiu da mesma de você, já seria uma dupla procedência. Agora, vamos supor que entrou a Nara, o Everton, eu, a Flávia, aí já é o grupo, a paraprocedência. Isso, a partir do primeiro curso intermissivo, já começam essas organizações? Já tem isso tudo. Por exemplo, na minha paraprocedência, o Moacir é da minha paraprocedência. Por isso que eu falo que ele é meu irmão mais novo, etc. Tal. Sempre tratei ele assim, tá? Ele é de lá. E essa questão vai refletir, não no grupo, mas, por exemplo, na dupla, a questão da especialidade, do mater pensende. Aí agora vem uma série de decorrências, inter-relações, né? Interações e construções. Sempre tem, né? Por isso que eu falei aquelas 13 coisas aí iniciais que eu estou falando aqui no BB. Tudo aí para estudar, para chamar a atenção. Agora, o que é interessante é a gente pensar na paraprocedência cursista, que é diferente. É a pessoa que fez o curso, aquilo envolve uma série de condições dela. Vale a pena pensar nisso. Valdo, você pode explicar, então, na exemplologia, a diferença entre a egocármica, grupo kármica e policármica? Não, aqui assim, o no problema nosso todo é o caso, seguinte, assim, a egocármica é a admissão das responsabilidades pessoais quanto à autoparaprocedência cursista com base em recins intermissivas. Então, você veja, você fez uma porção de reciclagem enquanto estava lá. Sim. Pensou muito, etc. Uns aqui passaram anos estudando isso, mais do que outros. Agora, depois vem
a grupo kármica. Tudo isso com os compromissos da Consciex do grupo evolutivo, é a grupo karmologia. Aí você reflete, aí se compromete, né? Aí depois programa a aí sua tem que ver, né, ProEx. o que é que não tem lá dentro da pessoa. Tá. Você vê, eu tive um negócio desse bravo para estar aqui na frente de vocês todo dia, mexendo com isso. Sim. Entende? Agora, é o processo da policarmalidade. Esse grandão. Assistencialidade interconsciencial, a interassistenciologia, planejamento da autoprogramação da autoproex, junto com o povo. Quer dizer que toda recém nossa, né, Valdo, então tem que estar focada para a interassistencialidade, né? Tudo que a gente começou a fazer... Tudo que a gente faz, todo o esforço nosso atual tem isso. Tá. É o jeito. Valdo, Sim. na página 74, última linha, a base extrafísica das para-excursões didáticas. Eu sei que você já falou várias vezes sobre essas para-excursões. Pois é, isso aqui eu falei também na listagem. Mas eu expliquei quero... lá, para-excursões didáticas. Eu gostaria que você aprofundar. Bom, mas... Por exemplo, tem pessoas que eu sei que tiveram nessas para-excursões. Um deles que eu sempre falava era o Domingo, lá do Rio. Você chegou a conhecer o Domingo? Domingo. Trabalhou muito com o Instituto, etc. Tal. Aquele era das para-excursões. E ele era muito interessado em processo de extrafisicalidade. Tem um nosso amigo aqui, hoje eu não estou vendo ele não. E ele também é desse da para-excursão. É o Felipe Piccolo. Vocês viram o Felipe? Ele estava aqui esses dias. Esse também é das para-excursões. Ele participou disso. Mas, ficou muito carregado o processo da ideia. basicamente, eles Então, existe esse processo de indução intermissiva, né? O que é que foi induzido na pessoa? Eu chamo isso de indução intermissiva. Eu já escrevi alguma coisa sobre isso, mas não tem verbete ainda não. Não, eu estou falando é indução. Então, A indução, eu ainda quero explicar isso com calma, vou fazer um verbete com calma queria para que você vocês. aprofundasse o seguinte: a gente está no curso intermissivo e vai para uma para-excursão. Você já falou várias vezes até de excursão para outros planetas e tudo mais. O foco é pegar o que se está da teoria ali no curso intermissivo é basicamente teórico, mas aqui é uma coisa já prática, experimental. Não, o curso intermissivo ele é teórico e prático. Está cheio de processo, de discussão, de trabalho, disso, grupo, de serviço, de trabalho. Aí os amparadores, evoluciólogos, ele direciona para essas para-excursões em função mais São do aqueles que às vezes precisam de ter uma espécie de impacto sobre a fraternidade. Tem gente que tem muita dificuldade para isso. Passou 10 vidas, por exemplo, só pensando no egão. Então ele vai para outro lugar para ver que a vida é maior, dispensar e no caso, quer dizer, dispensar o egão. Quer dizer, deixar de pensar e ao mesmo tempo jogar fora o egão. É o dispensar. Agora, normalmente é para mexer, para a pessoa, vamos dizer assim, fazer uma recim em função daquilo. Não sei se eu posso dizer isso, recim. A intermissão aí no cursista, ela é sempre reciclagem, de reciclagem. Ou ela já é uma recim permanente. Não tem saída. Agora, dá pena. Às vezes eu já encontrei com várias pessoas que chegam, você vê que a pessoa tem o curso intermissivo, mas eu não vou falar para ele que ele tem. E ele não quer admitir aquilo, porque senão vai ter que mudar muito a vida. A pessoa, então, não quer saber disso. Eles são em minoria, são poucos assim, mas eu já encontrei uns 5, bem claro desse jeito. Agora, eram uns 4 homens e uma mulher, que eu vi até hoje, que eu tenho certeza que fizeram o curso intermissivo. Entende? Mas que a pessoa não quer admitir de modo algum. Mas, olha, de qualquer maneira, alguns deles nunca deixam o holopensene, estão sempre aí mexendo, assuntando, de vez em quando aparece. Não assume. Isso dá pena. Dá pena porque vai criar problema. Isso aí que seria uma super melex.
Entendeu? Mas o que o senhor acha que seria o maior travão que não deixa a pessoa, Aí ela sabe, depende ela do temperamento ouvida, da pessoa. Depende. Tem homem desse aí que não quer saber disso, porque ele está com 2, 3 mulheres, ele não quer mudar isso. Se ele for assumir, é a primeira coisa que ele tem que fazer, ele tem que ficar com uma mulher só. Monogâmico, ele não quer isso. Como é que fica? Aquele cara que eu falo dele lá, o psiquiatra lá, da Califórnia, para mim, ele é um deles. Ele nunca apareceu aqui. Ó. Quantos anos já faz? Vamos para uns 15 anos, o cara não apareceu. É duro. Agora, o processo é a pessoa que sepulta a ideia, né? Para não pensar naquilo. Fecha o quarto. Dentro daquele monte de quartos que tem, na mansão dele, tem um que é trancado. Ele não quer abrir aquilo de modo algum. Nesses casos, as pessoas chegaram a concluir, elas concluíram o curso, quer dizer, nem abandonaram no meio, concluíram o curso, na ressoma que a coisa desandou. Vem aqui, o processo é a hora que chega elas aqui. conseguiram até o final lá. Aí, ela se arrepende, né? Tem de tudo. Agora, esses vão dar trabalho com o tempo, para eles mesmos. Vão dar trabalho. Eu acho isso muito sério. O que você vai fazer? Não está na mão da gente. Valdo, só a última coisa. Esse pessoal do curso intermissivo que vem para cá, tem muito grupo que vem aqui, né? Tá aí. Também seria uma excursão extrafísica também, sei lá. Mas tá nesse esquema de excursão. Os que não, a excursão vai quando a pessoa precisa, né? Mas e tem gente que lembra dessas coisas, dá valor para isso. Mas os que vêm aqui vêm como excursão. Os amparadores predeterminam para ele vir, para alguma coisa. Os que vêm aqui, né? Não, o que vem aqui tem de tudo, né? Depende de quem é. Tem gente que tem mais lembrança, outros têm menos, tem de tudo aqui. Agora, quando o senhor fala que, às vezes, a pessoa, dependendo do lugar, ela vai para uma Comunex mais avançada. E ela mesmo não aguenta o padrão da Comunex, e ela mesmo não fica muito tempo. Nessas para-excursões, que esses intermissivistas vão para Comunex mais avançadas, como é que é feito isso? Tem um encapsulamento neles? Tem alguma coisa para eles se manterem ali mais tempo? Ou eles conseguem ficar lá normalmente? Não, isso aí varia, né? A situação, o que tem, como é que é. Tudo depende da intenção da pessoa. Uma intenção clara, evidente, honesta. E pode ter uma entrevista coletiva, assim, por exemplo? Às vezes não precisa de entrevista, ele nem quer, está com medo, tem vergonha, não quer nem enfrentar. Tem de tudo. Mas, por exemplo, existem, vamos supor, reuniões de intermissivistas, são levados para falar com um evoluciólogo, por exemplo, um serenão, alguma coisa não, assim? Sempre tem. Todos eles, todo o curso intermissivo sempre tem um processo evoluciólogo. É a coisa mais séria que tem no curso. Que indica tudo para todo mundo. Todo mundo ficou sabendo o que precisava, o que não precisava. Mas eles podem ir em grupos grandes, assim? Se precisa, mas o processo é cada um. Entende? A espada de Damocles fica na cabeça da pessoa assim. O problema é dela. Mas é pessoal. Aí a gente não sabe, né? Precisa de ver a ficha, né? O que a pessoa tem. De qualquer maneira, simples não vai ser, né? É uma coisa complicada. Porque já julgou uma oportunidade que é totalmente diferente. É aquilo que eu falo, vamos supor que essa vida vale 15 vidas anteriores. Então ele julgou 15 oportunidades fora de uma vez. É bem maior do que as coisas anteriores. Está desligado o microfone. Tem muita gente que está surdo igual eu, hein? Não Professor, nada, né? eu acho que o problema é com o microfone, hein, professor? Mas eu estava falando o seguinte, porque eu tenho uma irmã que se reconhece como intermissivista, só que ela tem um problema, ela é bipolar, tem um problema mental, então não sei o quanto isso atrapalha a aceitação da proex sempre dela. atrapalha, né? Atrapalha bipolar bastante. não se brinca com isso. Porque
A coisa é séria. Tá bom, então, obrigada. Estou fazendo a TENEPS e tenho a deficiência na perna que foi causada por paralisia infantil aos 8 meses de idade, por não possuir vacina na época. Esta paralisia atrofiou minha perna, mas ando mancando, tenho 41 anos. Estou meio acima do peso. Resolvi tomar um remédio natural para emagrecer, porque estou sentindo dor. Pode causar algum efeito colateral a respeito da TENEPS? E essa paralisia pode ser karma? Sob o processo de ser karma, não há dúvida que é. Né? Até dor de cabeça da pessoa pode ser karma. Agora, o problema é o seguinte, que isso não tem nada a ver com a TENEPS. Você pode sair muito bem da TENEPS, seja com a perna assim, sentindo dor ou não. O problema é daí. Agora, uma coisa, se você tem a perna desse jeito e ficou acima do peso, aí já é uma bobagem enorme. Você tem que dar um jeito nisso. Tem que dar um jeito o mais depressa possível. Com 41 anos, isso não é bom, não. Você tem um defeito na perna, 41 anos, e com excesso de peso, tem que dar um jeito para acabar com a pochete. Já tinha, mas é que lá na hora, às vezes no local não tinha. Tem muito lugar atrasado no interior. Eu sei disso, como é que é. Não é fácil, não. Nessa ocasião já tinha, sim, porque isso aí é depois da minha formatura, 41 anos. Eu sou de 1960, tenho 50 anos já. Vale. Eu sei. Você falou dessas 5 pessoas que você tinha certeza que tinham curso intermissivo. Que itens da personalidade você avaliou neles para saber com tanta certeza que eles tinham? O nível de lucidez que eles têm a respeito das coisas. Isso não tem saída. Agora, o que é duro é quando a pessoa é orgulhosa e ela então não deixa de mostrar o que ela sabe. Ao mesmo tempo, ela quer mostrar que ela não sabe. Então, ela fica vendida. Você está entendendo? Se ela mostrar que sabe, ela fez curso intermissivo. Mas, ao mesmo tempo, ela não quer bancar a boba. Você está entendendo o jogo daí? Tem algumas dessas que são assim. Outra pergunta ao respeito da pergunta dela sobre a irmã que tem a bipolaridade. Eu não sei se eu entendi, a bipolaridade influiu no curso intermissivo dela? Não, vai influir na vida dela, né? Não. Isso aí é o problema, por que aconteceu? Tem que ver o que há com ela. Bipolaridade tem que estudar, o que houve. E ela acha que fez o curso intermissivo, então ela tem que estudar, o problema é dela, tem que ver a ficha. Mas a bipolaridade ela não se manifesta no curso intermissivo, se manifesta na vida. Não tem nada que ver, nenhuma doença com curso intermissivo. Tira isso da cabeça, não há essa hipótese. Bobagem. Vamos pensar. Valdo. É o negócio de dar o contra que nós estávamos falando. Quem é que estava lá? Não, nada não estava lá. Não, o que eu estou falando é lá, a sua, que nós estamos falando. Cadê ela não está aqui agora. Ela estava. Na hora do almoço, você estava lá, né? Aqui. Veja essa dela. Aí, mais uma. Valdo, eu não estou dando conta. Eu vou, eu entendi errado. Eu vou te expor essa situação até você entender. Você acha que eu consigo? Mas eu entendi errado. Eu não estou dando conta. Sim, mas sempre você está entendendo errado. Então, você é muito inteligente, não vem com essa. Essa não cola. Não, eu não entendi bem o que você respondeu para ela. Por isso que eu fiz a pergunta em mas cima. Veja, mas é sempre assim. Você viu a nossa conversa hoje? Você estava lá também, não? Mas você ouviu, né? A Flávia estava também. Era a Mabel que estava aqui. A Mabel. Não está hoje. Eu procurei aqui, ela não está aqui. Não está. Mas nós chegamos lá. Laura, calma. Tá bom. Viu? Vamos ver o próximo round. Ainda bem que eu tenho curso intermissivo. Não, pois é. Mas não, sabe? Valdo, a maioria dos intelectuais... A Flávia está lá, olha lá. A Flávia está lá, ela não viu o que era. Viu? Não, a Flávia, ela, viu, Flávia, veio com mais uma agora. Você ouviu o que? Você ouviu. Olha lá, ela ouviu. A maioria dos intelectuais é perturbada. A intelectualidade por si só é uma condição mais ou menos perturbadora. Agora, a gente sabe que mental soma e intelectualidade são coisas distintas, mas dificilmente se chega no mental soma sem intelectualidade. Ontem você estava falando do transmentor e falando da questão do equilíbrio do transmentor.
como é que é o pulo do gato? Quando é que a maturidade, a intelectualidade deixa de ser perturbadora? Eu penso que é a hora que começa a interassistencialidade com a dispersidade. A dispersidade começa a fazer a interassistência e aquela pessoa que já vinha intelectual há muito tempo, ela se organiza, ela se harmoniza a um equilíbrio maior. O problema é esse. Agora, eu vi o filme que você ajudou a fazer lá de Uberaba, ficou bom. É interessante. Eu já dei o retorno para o Rogério, ele vai colocar uns extras ali e tudo mais, mais algumas já tem gente que está querendo. legendas, ampliações. A Selma já falou comigo também. Já te falaram aí como é que é? Já me procuraram, já saber falaram. quando é que tem. Isso. Daqui umas 2 semanas deve estar aí. Inclusive, a Selma queria levar uma cópia para lá. Esse que ele mandou foi um teste para a gente ver se tinha alguma coisa para mudar. Ele mandou uns 5 exemplares para a gente ver se tinha alguma coisa. Eu mesmo fiz algumas sugestões de acrescentar algumas legendas, ampliar a palestra no final, embora tenha um DVD exclusivo da palestra, né? Porque lá não tem a palestra. Não, porque tem o DVD exclusivo da palestra que a gente fez e passou para o Eduardo, ele já distribuiu, inclusive, no Amigos do Enciclopédia. O ponto mais sério meu é aquela conversa que a gente fez na inauguração do trabalho do Instituto. Sim, Ali eu dei a síntese do processo lá. Isso. Eu falei, olha, eu vivi nessa cidade 22 anos, mas a coisa mais séria é isso aqui agora. Aquilo ali é a síntese do processo. O Rogério tem uma boa sensibilidade na seleção das falas, porque você falou tudo, ele gravou tudo e ele pegou realmente trechos bem expressivos, né? Então, também em função disso, ele queria saber se tinha alguma coisa a mais. Quantos minutos são o filme, você sabe? Ali são 22, mas vai ficar com um pouco mais, provavelmente 30 minutos. Sei. Então tá bom. Mas tem os extras, fora os extras. Vocês vão mandar, então, um para a Selma? Daqui 2 semanas a gente deve estar recebendo aqui e a gente vai encaminhar. Vai ser bom. Ele está finalizando. Muito bom. Ok. Professor, aqui à sua direita. Eu queria voltar para aquele ponto da indução intermissivista, que o senhor falou até do Domingos, do Felipe. Você gostou, né, do tema, né? Está lá na minha listagem para fazer, desse ainda eu não fiz, não. Então, esse está totalmente virgem, 0 quilômetro. Eu estava vendo, no meu caso, eu tinha muito claro o que eu queria estudar, né? Vê se você me ajuda a fazer o verbete, me dá umas dicas. Quais são as induções intermissivistas ou intermissivas que a gente recebeu? Bom, todo mundo passou por isso. Eu posso falar... É de uma, vamos dizer, obviedade que sem discussão. Não é? E no meu caso, eu vi que eu tinha muito interesse nesse estudo da evolução do Grupo Karma. Isso para mim era muito claro. Mas não foi isso. Não foi? Seu negócio foi outro. Então conta com a Homo sapiens pacíficos. Sim. Mas isso, aí, eu já respondi. Mas isso era como se fosse cláusula pétrea, né? Isso tinha que ir para eu compreender isso. Agora, uma coisa interessante, não tinha mais falta nenhuma braba sua há muito tempo. Apenas havia o processo, vamos dizer, aquilo que a Nara acabou de falar, os intelectuais problemáticos. Por exemplo, o Rousseau, ele já não tinha, ele pegar no trabuco, ter feito uma bobagem, ele não fez isso. Mas ele ficou enrolado. Ideia embaralhada, né? Desde a época lá de 1700, lá vai fumaça, com as coisas dele, que só melhorou agora no século XX. Mas isso tem um grau de loucura. De 1700 até 1900, foi mais de 200 anos que ele passou. Mas isso aqui é um certo grau de loucura, né? Um certo baralhamento das ideias. Mas é uma loucura mansa. Você examina bem, é mais um processo teórico e a pessoa acomoda com aquilo como se aquilo fosse o poder mental somático, um poder cognitivo, que ela domina as coisas. Olha a lógica do que eu estou falando. Vê se você chega no que eu estou dizendo claro. Se não está claro, vamos clarear mais. Então, veja só, o poder cognitivo. A pessoa ficou instanciada, aquele negócio da instanciação, sabe como é que é? Ela ficou instanciada no processo. É como se ela não desse conta de todas aquelas informações que tem? Em parte é isso. Ela sempre pensa do mesmo jeito? Ela deu valor muito grande para aquilo, aquilo obscureceu, obnubilou, tudo mais que não imagina outras maneiras de pensar e não dá conta daquilo. Houve uma ofuscação intraconsciencial. Então havia uma...
É como se houvesse... Fixou. E outra coisa, a coisa vai passando, porque a pessoa tem muito contato extrafisicamente, como o caso do Rousseau, muito contato com muita gente, aquilo embala a pessoa. Embala, o que eu estou falando, quer dizer, há uma compulsão, vamos dizer, subentrante. Olha bem o que eu estou falando, eu estou aprofundando o processo, para vocês entenderem. Olha a expressão que eu estou usando, compulsão subentrante. Com as outras pessoas? Pensa bem o que é isso. Não, com ele mesmo. Aquilo vai, ele não parou. Então, a reflexão ficou menor. Você está entendendo? Porque foi no embalo. Fica uma hiperatividade superficial, é isso? A compulsão subentrante. Uma depois da outra, assim, ó. É uma hiperatividade pensênica que não até aprofunda. Um certo ponto fica tudo superficial. Muitas dessas pessoas que ficam totalmente doidinhas, com demência, ela tem esse enxurrio mental. Fala demais, etc. Há um processo de excesso. É um processo de excitação, uma excitação mental, né? A logorragia, que eles falam também, tudo é por aí. Mas é porque não consegue arrumar, né? Ela não consegue arrumar todas aquelas informações que vêm. Não parou para pensar sem aquelas ideias. Como se estivesse totalmente virgem para pensar de novo em tudo. Ele não parou. É isso aí que eu disse. Agora veja, muitos desses então chegam e eles mudam quando admitem o processo da indução intermissiva que é feita sobre a sua cabeça. Quer dizer, mostra para ele, tem isso. Às vezes é melhor. É a questão do apriorismo, isso aí custeia entender isso. Você agora está começando a ver o valor da priorismose, da interiorose. O processo, por exemplo, isso que eu chamo de monideísmo, que é a ideia fixa. Pensar sempre do mesmo jeito, né? Gente, eu ficava bobo de ver, na minha infância, eu menino, vendo aquelas pessoas de idade, estudiosa, às vezes com uma bela biblioteca na casa deles, que eu babava quando eu via a biblioteca. No entanto, a pessoa totalmente monideica, uma ideia só, não mudava nada. Fixada totalmente. No interior, do jeito que tem muitos gênios, existem também essas pessoas totalmente fossilizadas. Elas fossilizam e engessam. Há um congelamento do processo da ideia em determinado nível e não sai daquilo. E por que o Homo Pacíficos foi a virada? É porque eu entendi melhor aquele processo? Foi um processo de assistência àquele grupo? Devido à visão de conjunto que eu quis mostrar. Para mostrar para o leitor a cosmovisão que ele não tinha. Você não tinha uma cosmovisão antes, você começou a ter por causa do livro. Agora, já tem gente que já meteu o pau no livro para mim. Não, você fez de uma tal maneira para dar certo. Do jeito que foi o reurbanizado, você fez o Pacífico. Então, o total de consciência que foi feito para isso, ele não viu a didática que eu uso, não examinou nada. Eu falei assim, não adianta falar com você está muito... Deixa para lá. Você tem toda a razão, esquece. Faz um livro melhor sobre pacifismo, melhor do que o meu. Agora, voltando para... O senhor disse que não era, né? Mas o que eu achava que seria minha especialidade era essa coisa da evolução do grupo, né? Como é que faz para esse bando de gente... Mas agora, por exemplo, tanto no Reurbanizados quanto no Pacífico, tem uma coisa terrível ali dentro, que é a hora que eu mostro o que é a Consrel e a Consbel, e os tipos que tem, 100 tipos que eu nomeei. Aquilo é muito chato. Não, eu acho que o Esse Homo... nosso amigo ficou tão danado da vida com o livro, que falou para mim, não, mas tem Consbel que parece ser a Consbel. Eu falei assim, não é para parecer? Tudo igual, né? Eu não posso desmerecer aquilo que a pessoa O senhor falou do Pacíficos, mas para mim o livro que mais me impactou foi o Reurbanizados. Eu sei, mas ele foi feito de propósito, foi isso que eu escrevi primeiro. Que a base de tudo que nós estamos fazendo aqui, é o processo da Heuberg. Ali eu comecei a entender por que as... Agora, o Pacífico é importante no seu caso particular. Específico. Por exemplo, nesse nosso amigo, eu não sabia, foi a hora que ele reclama do livro, eu vi, pegou... É a sua turma, né? Pegou no pé dele, é onde que dói, pisamos no dedo dele. Pisou no calinho. Está na cara. Então, aí eu percebi que eu tinha ideias do que eu gostaria de fazer, mas eu levei muito tempo para começar agora, através do filme,
É que eu estou começando a aprofundar mais nisso, que eu achava que era o que eu tinha vindo fazer. Agora, outra coisa, você agora está ampliando também o seu processo de lexicografia. Também levou um tempo. Por exemplo, ó, esse aqui, não sei se você já viu, é dos mais pobres que tem. Você conhece esse? Não, vamos comprar. Eu estou anotando uma ou outra expressão, já achei, eu acho que até agora, 6 expressões que me interessam. No dicionário já é alguma coisa, mas ele é pobre demais, dá uma pena. Dá vontade, assim, se eu tivesse conversado com ele, teria melhorado muita coisa aqui, ó, pelo menos ampliado. Só de falar, aqui, ó, falaria para ele. Mas é interessante. Uma outra coisa aqui no caso, ele está falando uma linguagem bem chã, que todo mundo entende. Isso ajuda. Esse livro já tem 7 anos de publicar. Palavras estrangeiras, né? Mas olha, começa pela cara, olha aí. Já fez um troço bem popular, uma boca aberta e tal. Mas é interessante. Eu percebo eu estou vendo para pescar uma ou outra coisa, porque eu dou muito valor para os livros populares. Pode gerar, as pessoas não dão, mas eu dou. Eu percebo que os jornalistas americanos garimpam mais as palavras do que os nossos jornalistas. Mas, em compensação, eles mexem com a língua que é bárbara, que não leva a nada. Os caras lá não estudam cacófato, começa por aí. Tem umas coisas muito estranhas na língua inglesa. Eu acho uma pobreza danada. Tudo é dinheiro, né? Agora, só para continuar nesse ponto da indução intermissivista. Então, eu vi que eu levei muitos anos, o senhor até mostrou que eu precisava do Homo Pacíficos, e eu lembro, voltando para o caso do Domingos, né, e talvez do Felipe, talvez também se inclua. O Domingos não está aqui hoje com a gente. Eu conheci o Domingos, é como se, a impressão que eu tenho é como se ele não tivesse conseguido se encaixar, os interesses prioritários dele não estavam contemplados. Ele é vendido. Eu já falei isso para ele. Domingo, estou falando aquele lá. Domingos, magrinho, alto. Isso. Sim. Ele é vendido dentro da situação. É difícil para ele. Mas, por exemplo, o Felipe... Por exemplo, o Piccolo, ele é muito inteiriço lá dentro e raciocina muito. Mas ele procura, é como se ele procurasse aonde é que ele vai explorar isso mais. E nós não temos isso aqui ainda. Não. Então, é ele, tipo assim, seria ele para estar mexendo com isso? Tem que ver, isso aí é serviço dele. É ele que tem que fazer, A indução né? que ele recebeu foi essa. Agora, uma coisa muito séria nessa questão de indução é o seguinte, não é a pessoa externa, por exemplo, o evoluciólogo que chegou e forçou a barra da indução, não. É a necessidade que exuma do micro-universo consciencial da consciex que mostra o que é a indução que ela precisa. Quer dizer, é uma motivação dele, é a motivação dele. Então, por exemplo, na verdade, não tem indução nenhuma, mas ela acaba sendo. É uma explicitação da motivação. Ninguém quer induzir nada a ninguém, mas acaba sendo. Entendeu como é que é? Devido o quê? Devido o processo de mostrar a realidade da pessoa. O processo é dela. O caso todo é o seguinte, ela tem lá dentro dela alguma coisa, como se fosse, por exemplo, em medicina, por exemplo, tem vários nomes para isso. Ela tem um núcleo fechado. Esse núcleo tem vários nomes. A hora que está tudo fechado. O abscesso, o que mais? Tumor, nódulo, o que mais? Quisto e outra coisa. Alguns desses podem ter uma fístula, que é uma saída, que é um ladrão dela. Vocês estão entendendo tudo isso que ele falou? Agora, então, vamos supor. Ele tem aquele cisto, ou um quisto, o povo gosta de falar quisto. Esse quisto, então, vamos entender bem. Ele é mental somático. Quase sempre, não é apenas emocional. Ele tem um processo mais intelectivo, cognitivo, sério. Agora, a pessoa vem e vai fazer o curso intermissivo. Então, ela começa a estudar os negócios, lembrar tudo que é que tem nas coisas dela, até chegar a um ponto que ela ficou encantuada. E ela entrou e enfrentou o cisto. Esse quisto é aquela sala fechada com a chave, que só ele tem. Entendeu? Então, ali, eles vêm e tocam na ferida, onde dói, o nogórdio,
o busilis da pessoa, aonde doeu, entende? O locus de menor resistência que ela tem, mas é a que faz mais resistência do ponto de vista emocional dela, entende? Esse é aí que faz a indução. Então, por exemplo, essa turma, do ponto de vista extrafísico, é uma coisa mais do que óbvia, é dos mais comuns que tem. Mas agora, muita coisa dessa foi feita também, às vezes, devido vamos dizer, o grupo, a equipe extrafísica da pessoa. Mas, por exemplo, no meu caso, seria essa questão do belicismo. Mas no caso da pessoa, que são a coisa do ET, ela teve isso, de onde surgiu isso? Não foi da viagem que surgiu isso, ela já tinha isso porque era a procedência dela? Não, às vezes é porque ela já tinha interesse naquilo, pelas coisas que ela viu. Que a procedência dela é mais recente? Tem uma concierge que me falou que ela se interessava demais por extraterrestre, que achava que ela queria dominar mais. A Terra tinha pouca gente. Não, raciocina só nisso. Vocês vão começar a entender o que eu quero dizer. Eu quero ser aquele negócio, por exemplo, quero ser o imperador, mas do cosmos. Nada desse imperadorzinho que o sol se põe no meu reino. Isso é bobagem. Você está entendendo? Então, aquele negócio, o sol não se põe no meu reino. Então, ele acha que é o máximo, mas isso não vale nada. Agora, então, o cara queria dominar uma galáxia. Agora, raciocina bem como é que tem gente. Imaginação, gente, é uma coisa terrível. Não brinca, não. E outra coisa, aonde é que tem as maiores exaltações de imaginação? Na baratosfera. Acho que a Nara quer falar. Eu queria entrar dentro disso ainda. Você falou do poder cognitivo, e aí você fala muito da questão da cosmovisão, e eu estava pensando aqui, a abstração pode ser um agravante dessa condição de perturbação pelo poder cognitivo? Pode. E a acentuação do poder cognitivo? Pode piorar por outro. Tudo isso é possível. Ok, porque a cosmovisão ela é um remédio para abstração, né? Para o excesso de abstração. Pensa bem nisso que eu estou chamando de indução. Como é que isso dá um impacto? Entende? Agora, o ideal seria que a gente olhasse todas as pessoas que vêm aí, que são intermissivistas, o que elas têm assim que pode prenunciar uma indução, entendeu? Igual o caso do Piccolo, igual o caso do Domingos lá do Rio, sobre o processo de extraterrestridade. Assim tem um monte. Você com sua lexicologia, entendeu? Agora é muito esquisito vocês dois, né? Essa aqui, ó, já cuidava dos meus dicionários aí desde que veio para cá. E até antes disso, lá no Rio, já ouviam umas coisas. Como é que vocês estão juntos? A vovozinha, né? Essa aí, o negócio é sério. Aldo, então tem uma opção de coisa assim. Essa indução, ela pode seguir uma tendência que a pessoa, que a consciência já teria, ou é algo que ela teria que... Já é um processo muito sério, não só de tendência, mas de perfil. É um ângulo, né, da perfilologia da pessoa. A indução não poderia ser no sentido de fazer com que a pessoa despertasse... Não, é mostrar para ela certas coisas, ela mesma decide, não, eu tenho que melhorar isso aí. Então ela se liberta daquilo. Às vezes ela vai continuar fazendo aquilo, só que tem que agora faz de uma maneira cosmoética. A outra face da moeda. Sim, mas a minha dúvida é, esse é um caso. Agora, existiria o caso em que a consciência recebe uma indução para que ela abra uma nova área, um novo horizonte no micro-universo dela? Tem, né? Dentro desses aspectos sempre tem, né? Uma mudança, né? Uma renovação. Não há dúvida. Vamos dizer, essa nova... normalmente a indução é na tendência que você está falando. Pode até que essa tendência... O problema todo é o seguinte, quando a pessoa vem aqui, a primeira coisa que ela vai ter que fazer, de qualquer maneira, é fazer, vamos supor, um estudo de reflexão. Primeiro ela tem que ver, não, hoje, o que eu sou? O que eu penso? O que eu quero?
Então, isso é o básico da maioria aqui. Entendeu? É um processo de autorreflexão profunda. Tem que ir para uma câmara de reflexão. Aqui. Eu não estou falando lá mais, não. É aqui. A hora que a pessoa vem. Então, por exemplo, é o caso que a Mi falou, que ela demorou, que o reurbanizado pegou, mas o Pacífico mexeu com ela. Você está entendendo aquilo? Você está falando que é esta ação que vai, vamos dizer, conjugar ou potencializar o que foi feito lá. É isso? Em relação à indução? Não é só isso. Vai potencializar o perfil da pessoa, os potenciais que ela tem. Ela vai saber o que ela vai usar melhor lá dentro dela. Ela se conhece hoje mais. Isso aí dá muito valor para a pessoa. Então, processos potenciais, as potencialidades, o que ela tem lá. Agora, com isso, ela vai melhorar o desempenho. Por isso que a gente fala, uma boa parte de vocês vão ter nessa vida um resultado que, se essa vida vale 15 das outras, às vezes o seu resultado vai ser até maior do que isso. Sim, agora, Valdo. Em relação com o resto. Por quê? A maioria estava numa pasmaceira total, uma automimese absoluta. Você está entendendo? Um lesmismo total. Sabe, lesma? Lesmismo total é bom. Agora, quando você está falando, por exemplo, os intermissivistas lá, antes de virem para cá, eles têm auxílio dos amparadores, no sentido de identificarem pela indução essa condição. Quando chega aqui, a ação que vai ajudar na rememoração disso é justamente a reflexão que você está falando, a partir de um autoconhecimento mais sério do perfil. Por aí você vê como, aonde entra o tertuliário e as tertúlias. Como é que entra bonitinho onde precisa. Está entendendo? É pequeno, mas é pílula de vida do Dr. Rossi. Funciona onde precisa. Está entendendo? O negócio é seríssimo. Por quê? Mexe nos gurgumios de todo mundo. É muito engraçado hoje, agora que a gente já está... Eu estou chegando a 2.000 verbetes. Então a gente vê a pessoa que chega e fala assim, não, o verbete que me atraiu foi o tal. É tão diferente, às vezes, de uma pessoa para outra. Eu, às vezes, já escutei lá embaixo, quando eu atendo 20, 30 pessoas, eu vejo 3 pessoas falarem verbete, cada um verbete diferente do outro. A especialidade é outra, não tem nada a ver. Agora, é muito engraçado, de vez em quando eles acertam em cheio. Verbete é a cara da pessoa. Quer dizer, a pessoa se descobriu, ela se revelou, ela ficou desnuda, fez o striptease. De vez em quando, você quer dizer que na maioria das vezes os encantamentos são equivocados? Não, ainda chegou, mas viu apenas a ponta do iceberg. Ainda não entrou no negócio todo. Ainda falta ainda alguma coisinha. Agora, o que eu penso é que, se a pessoa hoje estudar bem, ela acaba chegando lá. Agora, eu quero, por exemplo, nós vamos fazer agora em julho o Congresso dos Intermissivistas. Esse tema de hoje já vai ajudar esse povo. Isso é para isso. Já estou visando isso. Auto para procedência cursista, intermissiologia. Isso é a cara do intermissivista. O que você queria? O senhor estava explicando que essa questão desse quisto, desse nódulo que surge, né, no intermissivista, é um quisto mental somático, mas encontra uma resistência emocional. Emocional, por causa da parte animal da pessoa. E ele é o seguinte, ele pega essa parte animal a hora que ele vem para cá, porque quando ele estava no curso intermissivo, estava num ambiente bom, estava no paraíso, paradise, você está entendendo como é que é? Estava no bem bom, dolce far niente, para estudar a situação. Então ele estava ótimo. Agora chega aqui, não, ele começa a ter os estorcegões da matéria. Vem os processos do passado, problema de sexo, emoção, afetividade, os negócios tudo. Aquilo, ele começa a fazer a repressão do processo dele. Então, e volta a mesma ideia. A ideia é a mesma, mas agora já no outro sentido, já, vamos dizer, totalmente poluída pela parte animal do corpo, da tendência dele, da parte vegetativa, o processo instintivo, instintual, como eu chamo.
Então, essa resistência emocional é manifestada aqui no intrafísico. É isso que você quer dizer? Ou seja, que é essa que tudo é aqui. Lá, por mais prática que tenha, sempre é teórico. Que é onde você vai mostrar quem você é, aqui veio, é aqui. mas não é justamente essa resistência emocional que cria esse quisto, que provoca essa fístula que o senhor mencionou, que impede que a pessoa assuma o potencial dela? Isso que não está claro para mim. Por quê? Assim, o senhor falou assim, é um quisto mental somático, mas a resistência é emocional. Aí eu fiquei pensando... É emocional porque a pessoa, às vezes, não quer dar o braço para torcer na história, ela quer sentir a tal... Não, eu tenho que dominar isso aí, não vou me rebaixar numa coisa dessa. Agora tá, eu não vou sair das minhas alturas, da Torre de Marfim, para ir para a plebe aí da galera. Então essa resistência emocional também se manifesta lá no intermissivo na hora Não, lá não manifesta, porque a pessoa está... Não, ela quer ficar cada vez mais santificada, porque lá ela não pode pensar errado, senão aparece. Tá. Todo mundo percebe. Não tem jeito. Então, a tendência da pessoa também, ela está sob o impacto daquilo. Aquilo tudo sobe na cabeça da pessoa, né? Por isso que tem gente que fica mais tempo. Ele ainda não acha. Tem gente que já tem tanto medo de chegar aqui e fazer besteira de novo. Não, eu vou ficar aqui um tempo mais um pouco. Eles mesmos não querem vir. Tem isso tudo. Agora, tem outros não, que estão doidos para arregaçar as mangas, enfrentar o processo. Quer ver como é que é noutra circunstância, porque agora é outra vida, né? Agora, não é fácil, essa turma de intelectuais não é fácil. Agora, por exemplo, o caso do tipo Rousseau, ele ficou encasquetado com isso, sem curso intensivo, sem nada, por conta dele, durante muito tempo, devido ao poder extrafísico. Era o mesmo poder. Poder de contato. Poder intelectivo, poder intelectual, poder mental somático, poder de cognição, com liderança. A liderança é cognitiva. Você falou que a gente estava numa pasmaceira, aí a gente fez nosso primeiro curso intermissivo, a maioria, uma boa parte, que quis arregaçar as mangas e vir e trabalhar. E esses que não assumem o curso intermissivo, o que mudou para a vida deles com relação à vida anterior, antes do curso intermissivo? O que mudou na pessoa é o seguinte, ela arranjou um corpo que ela veio mais ou menos adequado. Mas chegou aqui, ela começa a lembrar das coisas do passado dela. E ela quer, de novo, a parte egóica predominando na situação dela. É aí que supita tudo, vai por água abaixo. Mas, assim, alguma coisa... Adquirir um monte de informação... Não, mas alguma coisa não. Às vezes é aquela coisa, aquele logógio, é aquele entrave, é o carnicão que está lá dentro do jeito dela. Agora, uma boa parte desse povo, tudo é poder, é o processo político. Por isso nós temos que falar muito aqui em política, estudar muito processo político e não participar de partido político nenhum. Mas, digamos assim, teve algum mérito para ela entrar no curso intermissivo, mas o curso intermissivo foi, vamos dizer, seria um ponto que fez muita diferença para ela. Então, ela voltou para cá e, na manifestação dela aqui do dia a dia, ela otimizou a vida intrafísica dela com relação à anterior? Sim, mas escuta, o que ela passou? Você falou, vem para cá, mas você está falando isso com a simplicidade tão grande, não é? Isso é o choque biológico do renascimento. Uma genética nova, um corpo novo, tudo novo, a influência do pai e da mãe no ambiente. Isso é terrível, pensa bem. Gente, eu vivo falando para vocês o meu caso. Olha o tanto de tragédia que teve na minha vida, desde a minha infância, com os outros em torno de mim. Eu não me deixei influenciar por isso. Só não vê isso quem não sabe da minha vida. É só observar. Tem muita coisa que eu não conto, que tem coisa muito pior do que isso tudo que já aconteceu. Mas eu não guardo nada disso. Eu não tenho aquilo que o povo chama de rema. Você está entendendo? Eu não tenho rescaldo disso, qualquer coisa. Isso não existe dentro de mim. Eu entendi tudo. Passei por cima disso tudo. Banana de um lado, banana do outro. Bananal para todo mundo.
Vamos entender. Mas o povo não é assim. Quanta gente, por causa da coisinha, uma peninha, um problemão. E agora esses intelectuais, às vezes, são piores ainda. Né? Está tendo. O que vai fazer? Valdo, quando você falou de... Ele se liberta da indução. Você estava falando do intermissivista que evidencia uma indução. O que você quis dizer com indução aqui? É alguma... A indução é a hora que descobriram que o cara tinha uma certa tendência belicista muito séria. Aquilo estava arraigado na personalidade dele. Eles então mostram por A mais B, não tem saída para ele está encantuado. Ele sabe que é aquilo, ele é obrigado a reconhecer o processo. Então, eles dão para ele. Você tem que dar um jeito nisso. Esse é o locus menor de resistência do seu micro-universo consciencial. Olha bem o que você vai fazer. Então, isso é uma indução, é um encaminhamento, é aquilo que a gente fala, a instrução que foi dada. É o próprio carnegão que você fala. É o carnicão. É aquilo lá. Aquela célula, se não tirar, a matriz vai continuar com pus. Não sai nunca. Cabeça de prego, chama. Agora aqui outra. Após realizar arco voltaico em minha dupla, ela percebeu a sensação de pequena incisão na região infraescapular esquerda, seguida de introdução de um objeto pontudo e posterior, discreta manipulação. A região ficou pulsando no ponto por aproximadamente 1 hora. No dia seguinte, estava muito sensível à energia, sentindo dor de cabeça na barriga, no cardio chakra, ao se aproximar das pessoas, sentindo dor de cabeça ao se aproximar de mim. Sou tenepsista e ela é médica, ectoplasta do bombeiro do Rio de Janeiro. O que pode ser? O que pode ser é que precisa de ela estudar o processo. Estão chamando atenção para o problema para ser estudado. Olha bem isso aí, anota tudo e faz um exame disso. E outra coisa, se ela é médica, faz uma geral na aparelhagem toda que tem hoje, para ver a cabeça dela. Sempre é bom. Onde eu poderia encontrar mais informações sobre Rin Sakurai? É só na internet. Pesquisando na internet, encontrei apenas referências indiretas em papers médicos. Mas é isso mesmo. Tendo em vista o tema do verbete, meu interesse no assunto e a relação do senhor com essa personalidade benfazeja, que o senhor poderia compartilhar a título de incrementar a minha pesquisa? Olha, o Sakurai é difícil, porque é aquilo que está lá mesmo. Porque ele já escondia uma opção de cor devido aos americanos. Né? Porque os negócios dele foi tudo depois da Segunda Guerra, e os americanos, você sabe, dominaram o Japão, fizeram aquele rendição lá do povo e tal. Isso tudo criou problema com ele. Ele era de uma visão internacional muito grande, mas não era bobo contra os americanos. E nunca cedeu nada das fórmulas dele para os americanos, porque senão ia fazer guerra com aquilo, e ele não queria. Ele era contra o processo da guerra. Agora, ele era uma pessoa culta, poliglota e um cientista mesmo natural. Agora, ele admitia determinados níveis de energia. Por isso que ele foi estudar o processo de energia a partir dos processos vegetais, orgânicos. Ele fazia uma emulsão que era de base orgânica e que eu desconfio, por exemplo, que tinha kiwi no meio, coisa nesse sentido. E que aquilo realmente melhorava todo mundo. Agora, ele morreu de uma hora para outra e eu não confiei mais no povo que deixou. Tinha uma enfermeira, já de uma certa idade, que tomava conta do material dele. A partir da morte dele, eu também parei com o trabalho, nunca mais mexi com isso. Agora, a emulsão dele, eu nunca cheguei a fazer pesquisa, porque eu não queria entrar nos negócios contra ele. Né? Porque se você fosse fazer a pesquisa da emulsão, você poderia acabar descobrindo o material, quais eram os ingredientes, outras coisas mais. Eu não quis entrar nisso para não bancar um troço anticosmoético da história. Agora, depois disso, eu não sei o que aconteceu. Uma outra coisa, isso que ele fazia não tinha nada a ver com colágeno, nada a ver com esses materiais todos que estão usando aqui hoje, não. Era um processo da natureza e acabava com tudo quanto é ruga da pessoa na hora. Era 1, 2, 3 injeções que a gente dava,
O povo ficava novinho em folha. Eu mesmo, aí. Ó, cadê minha ruga que estava aqui? Outra coisa, isso aqui ó, tem exatamente, isso é 1966 que eu fiz. São 34, 35, 45 anos. Ó, devia ter uma ruga enorme aqui, até no meio da testa. Cadê? Sumiu tudo. Outra coisa, essa foi eu mesmo que injetei no espelho, na frente dele. E ele observando tudo. Para aprender, né? É a vida. De modo que olha na internet, tem muito material hoje na internet dele, inclusive fotos dele sentado, etc. Tal. Vale a pena. Agora, ó, qualquer coisa, eu não sei como é que está o Tóquio e o que é que restou da clínica Sakurai. Talvez a Sakurai Clinic, em Tóquio. Talvez quem for lá visitar para ver se tem alguma coisa. Às vezes tem até um museu de Sakurai, a gente não sabe. Né? Eu não sei o que tem hoje. Eu nunca mais voltei. Depois que ele dessomou, eu não voltei ao Japão mais. Pensenologia, página 74, segundo item. Os para-ortopensenes. Gostaria de saber qual o nível mínimo de para-ortopensenidade do intermissivista ao realizar o curso intermissivo. Poderia dar exemplo? Não, aí depende do processo da consciência, da lucidez da consciência do intermissivista. Esse aqui é seu parente que está perguntando. Tá? Agora, aí depende da pessoa. Por exemplo, o Sandro devia de ter alto nível. Pelo jeito que ele mexe hoje, as coisas que ele mexe. Ele tem uma para-ortopensenidade forte. Como ele te conhece, ele vai entender isso. Se você não admitir isso, aparece aqui uma hora que eu vou debater o negócio com você. Poderia falar sobre o reacesso neosináptico? Nós temos alguma coisa sobre reacesso aí, um verbete, já trouxemos aqui, não? Ah, tá, então não está aqui quem falou, tá? Não está aqui quem falou, porque senão já viu. Sim. Agora aqui outra. 99,99% das consciências ainda acreditam que vieram de Deus, do céu e para lá pretendem voltar. Deus, na conscienciologia, deve ser entendido como energia imanente? Não. Esse Deus que estão falando deve ser entendido como uma fantasia que o povo criou para mostrar um poder maior. Agora, que deve haver um primo pensando, deve ter, mas se nem as consciências livres não falam nisso, não sou eu também que vou me interessar pelo assunto. De modo que uma banana para os deuses, os deuses, tudo que tem de Deus é uma bananada que eu dou para eles, bananal. Estava construindo uma dupla evolutiva e meu parceiro tomou a decisão de se mudar para outra cidade. Recentemente finalizamos o relacionamento. Durante a relação tivemos juntos lembranças da nossa paraprocedência. Gostaria de compreender, em termos proexológicos, quais são as implicações quando uma dupla de intermissivistas, de dupla paraprocedência, por diversas questões intrafísicas envolvidas, não consegue materializar os aprendizados do curso intermissivo juntos. Essa separação pode ser parte da proexa de ambos? Olha, vocês é que sabem. Quem sou eu, prima, para falar sobre esse assunto? Tem que examinar, né? Cada um tem que ver, isso aí é. Em marido e mulher, a gente não coloca a colher. Deixa para lá, vamos ver o que tem. Vocês é que tem que estudar isso. Olha, tanto um quanto o outro já sabe o que é curso intermissivo. Então, ó, se virem, vamos fazer força. Da nossa parte, o que eu puder fazer para esclarecer, é só chegar aqui e perguntar que eu respondo. Aqui, quando eu sei. Mas eu não tenho mais nada para oferecer. Às vezes tenho a impressão que minha procedência é ruim. Se eu conseguir fazer a teca de mais um ano de vida, instalar a TENEPS e fazer assistência, poderei de alguma maneira mudar minha ficha pessoal e com isso ir para um lugar um pouco melhor? Sem dúvida. A gente vai te mandar para aquele lugar, né? Específico, melhor. Minha família e minha parceira evolutiva não aceitam as ideias da conscienciologia. Já fiz de tudo para ajudá-los a ver a situação de outra maneira, mas nada, não deve insistir, deixa para lá. Fico preocupado, pois minhas duas irmãs têm problema de saúde e fumam o tempo todo. A minha dupla é materialista e entende que quando morremos acabou. O que posso fazer para ajudá-los, já que pensa que sou maluco? Realmente, seu caso está bravo, sabe? Você arranjou uma equipe que eu vou te contar, hein? O negócio dele é o passado dele.
Você veio para dar exemplo para esse povo. Discute menos, fala menos e mostre mais exemplo. Olha isso que nós chamamos de verbação, verbaciologia. Mostra bom exemplo para esse povo que você vai conquistá-los. Mas não fica debatendo, não, que não resolve. Não tenta convencer ninguém. Mostra as coisas como você pensa e deixa a pessoa caminhar. Poderia aprofundar a relação direta da verponogenia com a indução cursista intermissiva no nosso caso? Olha, o processo da verponogenia, ela ajuda quando tem ideias muito avançadas que estejam dentro daquela área ou daquela linha de cognição da pessoa com a sua indução. Então, quanto mais nós estudamos a verponologia, melhor para a gente. Então, que tem sua relação? Tem. Professor. O que você queria? Na página 75, ali na efeitologia, o segundo seria os efeitos recinológicos da para-imersão conscienciométrica ininterrupta. Queria que você falasse sobre como é que é essa para-imersão conscienciométrica ininterrupta. Seria no período da intermissão, ou é aqui que se faria? Não, o problema é nosso aqui, ó. Os efeitos recinológicos, é de reciclagem intraconsciencial. Numa para-imersão conscienciométrica ininterrupta, por exemplo, a turma que está comigo aqui há 9 anos, por exemplo, você, né? É mais ou menos isso aqui, ela está nessa para-imersão, junto conosco, porque o negócio vem de trás. É uma para-imersão conscienciométrica ininterrupta. Ela vem para cá e continua. Só que nós estamos trabalhando, por exemplo, o Moacir, ele está comigo desde a época lá de São Paulo. Tem mais de uns 30 anos, mais ou menos. Esse ininterrupto é na nossa vivência aqui, durante a... Não, de lá para cá, é ininterrupto. Houve um prolongamento, a continuação. A coisa caminhou. Agora, pensa nisso, esses efeitos recinológicos, de reciclagem. Quantas reciclagens vocês já fizeram, de lá para cá? A reciclagem começa no curso intermissivo, naquilo que a pessoa estabelece como sendo sua proex. E por aí vai. Valdo, sim. Eu queria saber, os cursos intermissivos que são voltados a uma proex na conscienciologia, se são todos feitos na mesma coluna extrafísica ou são várias colunas que realizam? Não, a pessoa geralmente ela estava no local. Aí eles pensaram aquela consciência e levaram para o curso intermissivo. No curso intermissivo ela passou, dependendo da necessidade dela, por uma série de campi, de comunex extrafísica de diversos tipos. Inclusive comunidades intrafísicas para ela observar. Do jeito que tem esse povo que está aqui conosco todo dia, vendo a situação. Mas então, isso é o tempo todo. Mas são centralizadas numa coluna extrafísica apenas? Não, sempre tem a paraprocedência da pessoa, como nexo dela. Agora, uma boa parte do povo que foi para o curso intermissivo não vai voltar mais para aquela comunex que ele estava. Ele vai para uma melhor, diferente, etc., para ter contato. Existe alguma coluna extrafísica especializada no curso intermissivo? Como é que é? Existe alguma coluna extrafísica especializada? Não, essa de interlúdio é que tem mais relação conosco aqui. Mas essa é do ponto de vista recente. parageográfico, é a mais próxima, né, nossa. Essa é mais recente, deve ter outras. Não, sempre tem. Né? Comunex tem demais. Né? O processo é ver o que é. Agora, eu, quando dessomar, eu vou saber disso, que agora eu estou aqui já faz 78 anos, eu estou por fora. Mais ou menos 80 anos eu sabia de algumas coisas, mas já mudou tudo. Muita coisa já mudou. Várias daquelas comunex que eu ia já não existem mais. A Reurbex já limpou isso tudo. Lá no Rio mesmo tinha algumas enormes lá, aquelas que os caras falavam tudo com português antigo, não tem mais nada. Eu saí do corpo. Agora, na década de 90, e vi que não tinha mais nada. Tudo já tinha desaparecido. De 70 para 90, sumiu tudo. O grupo da conscienciologia, então, que veio com essa proex, foram, a maior parte, colegas de curso intermissivo? Não. Quem vem para estudar conscienciologia, tudo do curso intermissivo, 100%.
Eu trabalho aqui com intermissivista, mas é besteira. E eu já sabia disso aos 14 anos. Nós fomos tinha que ficar calado. Fomos todos colegas das mesmas escolas de curso Não, intermediário. você veja bem, contei com meus colegas de medicina e eles estão noutra, viajando noutra. Dos que viveram lá, ou que apareceram lá, os poucos que aconteceram, não tem ninguém da minha área que adianta, que tem coisa com a conscienciologia. Agora, o que eu fiz? Levei os livros e dei para cada um deles, 8 volumes, etc., tal, com as coisas todas, para eles examinarem o que eu estou fazendo. Pelo menos dei a minha mensagem. Aqueles que apareceram vivos, porque muitos já morreram, a maioria, entende? Agora, de odontologia é a mesma coisa. Eles ainda estão reunindo até agora, mesmo depois do jubileu. Me mandaram agora recentemente convite, etc., tal. Eu até mandei um dinheirinho lá para eles, para ajudar, porque eles estão tendo trabalho de se comunicar um com o outro. Então, mandei também lá, 500 pratas. Né? Já mandou, né? Estou falando, porque senão fica parecendo que... Pô, eu não mandei, mas mandei mesmo, 500 pratas. Eles estavam pedindo para cada um deles dar R$10 por mês, para pagar umas coisas, os negócios de comunicação, aquilo. Então, dei 500 pratas, porque assim resolve o problema. Você vai dar R$10 por mês, só o trabalho que eu vou ter já não... Não, o meu tempo que eu vou dar vale mais do que R$10. Isso aí é um negócio muito sério. A gente tem que ver. Professor, eu queria voltar um pouco à questão que a Nara falou, a maioria dos intelectuais perturbados, muitos somos nós que estamos aqui. Eu queria assim, entender, por exemplo, esse processo dessa perturbação foi, o senhor colocou, foi a perda do poder, como o caso do Rousseau, que o senhor citou, e também a ida para a baratrosfera também trouxe essa confusão mental, né? Porque essa mistura toda, daí então essa aquisição dessa confusão mental somática, né? E gerando então esse quisto mental somático, né? Esse quisto, onde fica nesse núcleo fechado, que fica encliptado, tem a ver com aquele processo que o senhor colocou do processo encliptado, né? É isso? Chegando aqui, então, se já viemos para cá, desta forma, na mesologia, então, pioramos mais ainda. No caso nosso, que tivemos a oportunidade de estar aqui na Conscienciologia e clareando, né, através das tertúlias, estão então vindo à tona algumas sinapses e dando oportunidade para esse clareamento, né? Agora, e aqueles que ficaram na retaguarda e não... Tem muitos ainda que precisam acessar? Não, só alguns bilhões. Pois é. Só alguns bilhões. São muitos, não. São bilhões. Essa confusão, quando o senhor fala nessa ofuscação intelectual, eu sentia, desde pequena, eu sabia que eu não era deficiente mental, mas as pessoas me achavam, e eu sabia que não era, mas eu sentia essa confusão. Não, você tinha uma certa confusão mental, que eles achavam quando pequena. Tem muita criança que é assim. Isso é a fase infantil. Que a criança tem tanta ideia na cabeça que ela vai falar, fica confusa. O povo não interpreta isso direito. No entanto, ela às vezes está certa, numa opção de coisa. Entende? É porque vinham muitas coisas superiores ao núcleo comum. Não, e ela tem dificuldade de expor. O vocabulário mental aí, no caso, o dicionário mental, é mínimo, é reduzido, acanhado, não funciona. Então, criança, a gente tem que ter muita paciência para entender. Eu, por exemplo, eu vi isso muito cedo, por causa da minha mãe me ensinando a escrever, ler, que até aos 4, 5 anos, isso me ajudou. Eu começava a ponderar para falar as coisas certas. Então, a primeira conclusão que eu cheguei é o seguinte: tinha que arranjar determinados fatos, ou atos, ou ação, que fossem os essenciais. E eu repeti aquilo até que o povo entendesse o que eu estava falando. Então, eu ia em cima. Minhas perguntas sempre do mesmo jeito, então eles ficavam danados a vida. Tinha gente que não gostava de chegar perto de mim, porque chegava e estava começando a perguntar qualquer coisa, perguntar demais.
Essa coisa do porquê, por quê? Por quê? Não, eu quero saber do porquê do outro porquê. Então fica uma porcaria lá no fim. Mistura tudo. Então o povo não entende isso. Agora, foi aí que a minha mãe falou assim, você precisa estudar mais para melhorar seu vocabulário. Aí você vai expor a sua ideia de maneira melhor. Está muito fraco ainda, sua cabeça é pequena, você estudou pouco, tem que estudar mais. Então você já viu, né? Comecei a assinar as coisas, a ler revista, lia jornal, anotava tudo e usava muito aqueles cadernos de capa dura para anotar minhas coisas todas, como é que era. Eu sempre gostei disso, sempre gostei de ler e escrever. Escrever e ler. Ler e registrar. Registrar e re-registrar. Quer dizer, registrar de novo, depois do registro. Por isso é importante. Então, por exemplo, eu esperava assim um mês, depois ia olhar tudo que eu escrevi. Quando eu chegava, não, agora já estou entendendo isso aqui mais, está faltando aqui, posso aumentar isso aqui, não é bem assim. Isso tudo me ajudou demais. A importância da educação do superdotado é um negócio seríssimo, né, professor? Porque muitos são agora, encaminhados para classes especiais. Eu fico pensando, por exemplo, se eu tivesse uma vida de gente rica, com todas as coisas na minha mão, eu não sei se ia me favorecer. Como eu tive necessidade, eu comecei a dar valor até para jornal sujo da privada do trem de ferro. Quer dizer, eu fui nas últimas, né, em matéria de sarjeta. Que às vezes, se eu tivesse uma vida de gente rica, com um monte, tudo na minha mão, eu não ia dar valor nenhum para isso. Poderia ser que eu fosse até desviar a situação. Agora, o negócio de dar valor para as coisas é importantíssimo. Está vendo? Eu leio esse dicionário agora com calma, do jeito que eu estou falando. Isso precisa de ter. Isso aí não é paciência mais. Precisa de ter uma ideia muito mais avançada para ver isso aqui. Você ainda não viu isso? Dá uma olhadela para você ver como é que ele é fraquinho. Mostra lá para ela. Mas é muito bom para o povão. É o máximo. Professor. Professor. Sim. Aqui pode falar. Não, mas está ali. Ele está primeiro. É você ou ele lá, ó. Você é que sabe. Fala aí, Ivan. Você comentou que o Sakurai ele desenvolveu um tratamento que era bem efetivo, quer dizer, funcionava para retirar rugas, mas praticamente desapareceu quando ele dessomou. Não seria, ele não poderia assistir um grande número de pessoas se ele tivesse deixado isso para que as pessoas pudessem utilizar? Mas ele não esperava o negócio de morrer, né? Foi de uma hora para outra. Aquilo não estava no canhenho dele. Então foi um erro nesse caso, que a gente pode morrer a qualquer momento. Então a gente tem que estar preparado para isso. No Oriente, lá na época dele, lá, mas principalmente lá no Oriental, eles dizem o seguinte: viva a sua vida cuidando do seu corpo como se você fosse viver para a eternidade. E viva a sua vida cuidando da sua vida como se você fosse morrer daqui 5 minutos. Cada um faz o que pode. Valdo, para o povo aqui da Conscienciologia, marinheiro de primeira viagem de curso intermissivo, a maioria, pelo menos, né, parece ter sido... Nós todos. Sim, parece ter sido imprescindível você ter aparecido como um agente retrocognitor para trazer essas informações. Não, esse aí é o meu serviço, é a minha tarefa. Então, eu sou consciente disso. Aí eu faço as com 14 anos. Sim, você já sabia que eu tinha que fazer isso? Não sei se eu estou cumprindo aquilo que eles queriam, mas eu estou fazendo o que eu posso. Em cima dessa consideração, eu queria fazer 2 perguntas. Primeiro, isso já estava no planejamento do curso intermissivo? Já. Segunda, numa próxima vida, com as ideias já mais ou menos... Eu banco aqui uma espécie assim de reitor humano, animal, do curso intermissivo extrafísico. Minha situação era essa. Agora, eu sabia disso em 1946, logo depois que terminou a guerra. Estou fazendo o que eu posso. E você sabia disso antes de ressomar também? Também. E numa próxima vida do pessoal aqui nossa,
com as ideias jamais estabelecidas, né, da Conscienciologia, por aí, tudo registrado na enciclopédia. Essa necessidade vai ser menor. Eu vou te confessar uma coisa mais séria. Em 1100, pelas minhas retrocognições, eu já tinha ideia do que ia ser feito na Terra, que o povo ia fazer, mas não sabia o quê. Eu ouvi o galo cantar, mas não sabia o quê. Que é essa Reurbex. Agora, isso faz 900 anos. Agora, eu passei 200 anos estudando o negócio, até o fim do século XIX. Entende? Foi do século XVII ao século XIX, um pedaço de cada um deles. Sim. E o século XVIII inteiro. Eu estava olhando essas coisas. Agora, o que se passa? Eu estou fazendo o que eu posso. Tudo aquilo que eu estudei lá, eu estou tentando aplicar aqui. Está indo bem, está indo bem. Não sei. Eu te falo, daqui uns 100 anos eu te digo como é que foi. Que nota que me deram. Porque o processo todo é nota, né? Eu quero ver a nota. Tem que ter uma nota mais ou menos correta, satisfatória. Não vai. E essa última pergunta que eu fiz sobre a próxima vida nossa, eu acho que talvez a gente prescinda já, dependendo de ter um agente... sobre a próxima vida agora, você já sabe tudo o que vai acontecer com vocês. Não adianta tapear mais. De acordo com aquilo que você fizer, você vai ter o resultado. Você já sabe. Sim, mas a presença... Não precisa mais de perguntar, não precisa mais nada. Uma boa parte nossa, o que vai ser bravo é isso. Você chega lá e não está podendo mais falar nada. Você já sabe tudo o que tem. O que você merece, como é que foi, o que deu, o que você resolveu. E os vivos mesmo, todos, vão procurar já uma coisa já mais avançada, diferente de tudo que nós estamos fazendo aqui. E provavelmente a gente não vai ser tão dependente de uma pessoa para fazer a retrocognição de todo mundo. Não, aí já outra coisa. Todo mundo já vai ficar mais interessado em grupos. Nós vamos começar a participar cada vez mais de grupo karma, consciente. Então vai ter tudo Max Pro X para todo mundo. Pode falar, Lourdes. Professor Valdo, em 1100 o professor trabalhava no catolicismo? Atuava nessa área? Em 1100, pelas coisas extrafísicas que eu lembro, eu já tinha noção do processo da Reurbex, mas não sabia como é que isso ia ser feito. Que a Terra ia passar por um processo desse. Agora, foi mais ou menos aí que depois, séculos depois, eu fiquei sabendo que o reurbanizador começou a funcionar na Terra. Foi mais ou menos em 1100 para cá. E qual era o seu trabalho intrafísico aqui na Terra? Não, eu tive muitas vidas, tinha que estar acertando o povo do passado, várias áreas, etc. Tal, e vim em países diferentes. Uma boa parte das minhas vidas todas, eu viajei muito do jeito dessa vida. Faz parte do serviço. Agora, hoje é muito mais fácil, você viaja com mais facilidade, né? Antigamente dava muito trabalho. Perdia muito tempo com isso. Professor. Agora aqui do verbete, na página 74, em Estrangeirismologia, terceira linha, o encaixe de neopeça no puzzle autocognitivo sobre o cosmos. Pois é, o encaixe de neopeça no puzzle autocognitivo sobre o cosmos. Como é que é isso? Você é uma neopeça? Aquilo que você se interessa é uma neopeça, é uma peça nova? Aquele processo da indução intermissiva é uma peça nova para o seu puzzle, quebra-cabeça? Como é que você fica dentro do cosmos? Como é que você mexe com isso? Os after effects cosmovisiológicos das neoverpons, que é isso que a Nara perguntou. O approach intermissivo, quer dizer, a abordagem intermissiva. O reestabelecimento do rapport paraprocedencial. Isso é a hora que a gente dessomar. Professor. Tudo tem relação aí. Ok, agora só aqui mais uma. Na 75, na página 75, em trinomiologia, na penúltima linha, o trinómio causas com causas e efeitos. O que é isto das com causas? Isso aqui já é a quarta pergunta que eles fazem. Você lembra que há pouco tempo fizeram? Tem o verbete, é bom você ver o verbete. Como é que chama o verbete aí? Com causas extrafísicas, né? Tá bem.
Obrigada. Tá certo? Professor, aqui. Sim. O senhor falou há pouco da limpeza das comunex, né? Como é que funciona essa limpeza desses para-ambientes? Isso é feito devido ao fato destrói de... tudo que não presta e muda o ambiente. Tá, mas as razões por debaixo disso, Elimina as pessoas ressomam... tudo, extingue tudo que for possível, que não presta. Certo, mas as pessoas ressomam ou elas modificam de comunex, Nesse sentido, desses ambientes, existe a ressoma das pessoas? Existe não, encaminha tudo, tira o povo tudo de lá e acaba com aquilo. É isso que eles fazem. Tá. E é muita comunex que está passando por isso. Sim. Isso pode ser tanto a maior quanto a menor? O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo. Essa modificação dessas consciências que estão nessas comunex, que o senhor disse que... não, o povo vai encaminhado para onde pode. Ah, ok. Alguns são transmigrados, outros vão para uma comunex mais avançada para preparar a vida deles, etc. O processo é por aí. Uma diáspora. Tanto faz como tanto fez, é aquilo que tem. Agora eles vão mudando, vão limpando tudo que pode. Agora, se as comunex são avançadas, então elas se mantêm para receber. Sim, mas veja, tudo não adianta ser muito avançada para esse povo que sai, não. Tem que ser uma coisa acessível. Tem que ser funcional com eficácia dentro da assistência. É fazer o acolhimento, a orientação e o encaminhamento. É isso que eles fazem. Agora, é o AOE. AOE. Acolhimento, orientação e encaminhamento. É a placa do Pedro. AOE. É a placa que ele arranjou. Professor, agora então, em termos de quantidade de consciência, diante disso, então, existem para-ambientes menores, com número menor, mais fácil de se fazer uma limpeza, e números maiores, mais amplos. Eles não veem isso, eles veem a necessidade. Então vão pela parageografia, eles vão mudando o ambiente, vão mudando. Agora, já vão para 60 anos que eles estão trabalhando nisso. Certo. Eu trabalhei um pedaço na história, fora do corpo. Agora, então, existe uma união, existe uma leitura, um trabalho, uma análise e um encaminhamento. Não, isso tudo é feito em conjunto, né? Sim. Isso é um mutirão planetário. E os maiores responsáveis por essa limpeza de comunex? São os... Quais são? As consciências livres, né? Junto com os serenões, né? Eles é que orientam. Agora, quem orienta mais as coisas assim, nossa, mais é evoluciona. Ok. Esse é o caminho. Eu estou revelando ou expondo tudo que eu sei sobre esses assuntos. Aquele que dessomar, quem dessomar, verá. Eu já vi você comentando sobre os efeitos da dessoma de um serenão. Foi o caso, se não me engano, lá do serenão da China. Você já acompanhou os efeitos da terceira dessoma de um serenão e as diferenças também? Não, isso não tem nada. O processo é só aqui. Às vezes, porque ele sustentava uma porção de coisa, de uma hora para outra ele dessoma, aquele povo que estava sendo sustentado por ele vai receber o impacto. Hein? Não, a terceira não tem nada demais não, que o processo é extrafísico, não abala mais aqui. O problema é aqui, quando eles estão aqui. Professor. Através dos meus estudos e experiência, hoje penso que a teática e vivência do curso intermissivo e a teática e vivência da vida intrafísica são muito semelhantes. Mas não vai nesse bico, não. Não fica fazendo joguinho ou negocinho. As pesquisas, estudos e experiências adquiridas têm basicamente os mesmos objetivos. Sim, mas uma coisa é consciência, outra coisa é consciência. A diferença principal seria no grau de lucidez. É isso aí, da consciência em cada uma dessas etapas. É correta essa abordagem sobre o tema? É. O processo é a lucidez. Te vira. A situação é precária. Não é fácil. Outra coisa, a lucidez na questão da consciência tem uma influência muito grande da genética. É o restringimento físico. Você era uma estrela e vira uma lesma quando aparece aqui. Pensa bem, isso aí não é fácil. De estrela, o sol, a lesma. Qual seria o mega trafore do intermissivista fora de série? Poderia listar alguns trafores? Sim. Faz uma listagem aí dos mega trafores, fala aí para mim, aqueles que vocês acham que sejam, são esses. Pode falar qualquer um que vai dar certo. Um mega trafore, fala qualquer um. Então qual que seria?
Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Que mais? Estamos respondendo para ela o que ela queria. Pode listar alguns trafores? Vamos, fala, pode falar mais. Que mais? Que mais? Quem é que são os trafores maiores que vocês acham? Discernimento. Fala mais, pode falar. Aí, estão respondendo para você, ó, minha amiga. Domínio energético, que mais? Determinação. Hein? Que mais? Hein? Prioridade evolutiva. Que mais? É um beijo universal, que é a mega fraternidade. Tá certo? Tudo bem. Agora aqui. Sempre gostei de guerra, no entanto, fiz de tudo para entrar nas Forças Armadas, nunca consegui no intento. Isso é que é assistência, hein? Isso é que é assistência. Que assistência, hein? A intenção era entrar e acabar com o poderio militar repressivo. Tive um arreto onde estava em conflito armado contra grupos e logo depois ouvi uma voz dizendo: até quando vai continuar em conflito? De lá para cá nunca mais quis me envolver. Já tive infarto, dor constante em meu tórax. Em outra reta me vi em Roma, em uma batalha onde dessomei com a espada em meu tórax que varou até as costas. Desde então nunca mais tive essa dor. Como agilizar esse estudo para o cumprimento de minha proex? Seria bom você estudar mais um ano de vida, a técnica de mais um ano de vida, e ver o que você pode fazer em favor dos outros. Pensar nos outros. Aí era o caso de vir para a Apex, né, fazer os cursos aqui. Isso aí pode te ajudar muito. Vale a pena. Apex, que é o estudo da programação existencial. Professor, pode ajudar muito você. Professor, aqui não há. Não há. Dá uma dica para ele, tem um balanço existencial, agora no período de carnaval, em março. É em março, o carnaval 4 dias de é aqui? Aqui em Foz. Pois é, em Foz. 4 dias ele pode aproveitar bem. Pegando o verbete de hoje, eu queria fazer um comparativo. O senhor fala, por exemplo, que um tenepsista, quando ele dessoma, ele pode se tornar um amparador de TENEPS, não é isso? Pode acontecer esse fato, não é isso ou não? Não, todos vocês podem ser amparadores amanhã, de tudo quanto é jeito. Então, eu queria fazer um comparativo com o verbete de hoje, por exemplo. Algumas pessoas, quando dessomarem, vão retornar para o curso intermissivo. Sim. E outras vão se tornar amparadores. Não, vão voltar para o curso intermissivo para estudar amparologia. Ah, tá. Então, na verdade, ele vai fazer... A interassistenciologia. Que eu estava nessa dúvida, é o seguinte... Todo mundo vai voltar para o curso intermissivo. Você vai me dizer que vocês não vão ter curiosidade de saber como é que está a turma lá amargando agora o curso? Como é que vai ser o próximo? Vai me dizer que vocês vão ficar assim? Não, eu sei. Vendo a banda passar? Aqui, de jeito nenhum. Não, eu sei. Vocês vão ser os primeiros a querer saber tudo. Sei, mas uma boa parte vocês vão ser já, pode ser até professor do curso intermissivo. Professor. Pensa nisso. É dessa massa aqui, ó, que vão aparecer os amparadores melhores. Próximo. Não é a pessoa que está ali na mata pescando, não é. Professor, como o curso intermissivo é um processo para dinamizar a ProExis, necessariamente o curso intermissivo dá alguma palavra-chave para o intermissivista se conectar com Cienciologia? Não, ou isso tudo é besteira, não precisa de senha para nada não. Precisa de lucidez. O negócio todo não é senha não, é lucidez. É quanto mais vivo, mais lúcido, mais autoconsciente, com maior parapercussiência, hiperacuidade, taquirritmia do pensamento, quer dizer, taque psíquico melhor. Você entendeu? Entendi. Tudo parapsíquico é intermissivista ou não pode não ser? Não, tem gente, tudo quanto é jeito, né? Tudo quanto é lado. Não é assim não. Valdo, sim. Na página 75, ali no detalhismo, quando você fala em voluntariologia, queria que você explicasse melhor o paravoluntariado supervisionado anterior repercutindo no voluntariado conscienciológico atual. Você poderia dar exemplos de repercussões ali? Não, porque às vezes, por exemplo, aquele amparador que ajudou você, de vez em quando ele está mexendo aí para ver se você retifica alguma coisa que você esqueceu. Então ele chega, puxa a sua orelha e fala: Kyria,
Faltou isso aí, Kíria. Presta atenção. Olha bem, você dava tanto valor para isso, esqueceu? Então isso tudo ajuda, né? Na verdade, esse paravoluntariado, então, te mantém em conexão, num link forte com o teu Às amparo. vezes tem. Se a pessoa ela mantém contato com a paraprocedência dela, o povo está sempre ali ajudando. Tem sempre inspiração, sempre uma intuição, alguma coisa nesse sentido, sempre aparece. Porque sempre tem os amparadores de função. E quando você está falando em paraprocedência, não é necessariamente a Comunex a qual você pertenceu, é o curso intermissivo. É um curso intermissivo que predomina. Que predomina. Mas, por exemplo, às vezes ficaram consciências que são ligadas a você lá naquela Comunex. Você vai dessomar e vai lá. Foi o que aconteceu comigo. Eu saí do meu corpo e fui de onde eu vim para ver quem estava. Mas é que lá já tinha, o povo todo já tinha caminhado, depois de muitos anos. Entendi. Na maioria dos casos, esse retorno, ele tem o objetivo de fazer assistência. De atualizar. E atualizar a pessoa das coisas. Atualizar as fofocas evolutivas. Agora, retornar, geralmente, para aquela Comunex a qual você pertenceu, isso raramente acontece. Não, vai Seria acontecer. A maioria vai querer ir. Não tem saída. Você vai querer saber como é que era. Sim, mas eu digo retornar e permanecer tem lá. gente que está vivendo essa vida aqui, chega em 60 anos, saiu da terra de lá 50 anos. Ele quer voltar lá para ver como é que é a rua, onde é que ele nasceu, como é que foi. Extrafisicamente vai ser a mesma coisa. Mas uma coisa é você voltar para fazer uma visita e atualizar, outra coisa é voltar e ficar. Não, nunca mais vai ser do jeito que era. Mesmo aquele que errar muito aqui, a baratosfera para ele vai ser pior. Então não vai ser igual do jeito que era antes. Provavelmente, então, o que acontece? Você faz uma visita, atualiza e parte para uma outra Comunex, é isso? É. E ali é o seguinte, não é só a Comunex, não. É o trabalho, o serviço grupal, grupo kármico. Isso tudo vai mudar. Por quê? Vem os evoluciólogos para dar um trabalho de aumento, de ascendência, de desenvolvimento, uma coisa maior. Todo mundo aqui vai passar a melhor fase intermissiva, vai ser a próxima. Principalmente aqueles que acertar mais ou menos essa vida. Vai ser a melhor fase intermissiva de todos os tempos. Então, nós teremos um novo grupo a partir do trabalho feito aqui. Tudo depende disso. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 81 assinaturas no livro de presença, 28 perguntas presenciais, 17 perguntas respondidas online, 33 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 3 recados. João Paulo, com 5 baias, a mim, 40 manobras, Rosa, programa Verbetografia. Boa tarde. Venho aqui para falar em nome da Conscius sobre o curso com 5 cobaia do Conscienciograma, que vai acontecer agora no dia 5 de fevereiro. É um curso onde a gente aplica a técnica do com 5 cobaia com os alunos a partir das respostas escolhidas na folha de avaliação do Conscienciograma, e é um curso onde tem um campo de interassistencialidade muito grande, onde a pessoa quer se expor para ter a heterocrítica, para ver a opinião assistencial e interassistencial dos participantes do curso. Ele custa R$ 60, acontece aqui no CAEC todos os meses, e o próximo é esse, no dia 5 de fevereiro, às 3 da tarde, logo depois da tertúlia. Se você já faz alguma dinâmica parapsíquica, tem desconto no preço do curso. Maiores informações na recepção do CAEC. Obrigado. Boa tarde. O meu convite é para os tertulianos e os teletertulianos que venham participar do próximo curso 40 Manobras Energéticas. Esse curso acontece aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 21, 22, 23 e 24 de abril, na semana feriado da Páscoa. Esse é um curso ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e se destina ao exercício das manobras básicas de energia. São 4 dias, é uma maratona energética que nós fazemos durante o curso, e o objetivo sempre é a interassistencialidade. E maiores informações na recepção do CAEC. Obrigada.
Boa tarde. Queremos convidar toda pessoa que queira fazer o verbete para ser encaminhado para a enciclopédia da Conscienciologia. Essa pessoa só precisa de ter vontade de fazer esse verbete e paciência pesquisística para pesquisar os dados para serem incluídos no verbete. O modelo que a gente está convidando agora é o intensivo semipresencial. São 3 encontros virtuais, no dia 29 agora, sábado, das 18 às 20 horas, e na próxima semana, 2 e 4 de fevereiro, cai numa quarta e sexta-feira, também de 18 às 20 horas. Depois a gente vai passar para uma segunda etapa, que é a etapa presencial, que vai ser do dia 9 a 13 de fevereiro. Essa etapa presencial é uma etapa bem intensiva. Quarta-feira começa à tarde, mas quinta, sexta, domingo de manhã, de tarde, até mais de noitinha. E a gente convida todos para fazerem aí o verbete pessoal. Tá bom? Obrigada. O verbete eleito para amanhã é autodidatismo parapsíquico, especialidade autodidatologia. Obrigada e boa tarde a todos.